povo que trabalha, um povo que supera, um povo que inova, um povo com muitas caras, muitas paixões, muitos sonhos. Um povo assim merece gente que acredite e invista nele. E é isso que a Trend Micro faz. Presente em mais de 30 países, somos uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo, referência em segurança cloud. Há mais de 22 anos, a Trend Micro investe no país e nos brasileiros, trazendo tecnologia, treinamento, empregos e soluções para o Brasil. Nós fazemos isso porque acreditamos em um Brasil conectado, livre e seguro para a troca de informações, de cultura e de experiências. Um Brasil que cresce diariamente com a transformação digital. E vamos continuar trabalhando e investindo no Brasil, porque, como todo povo brasileiro, temos muitos sonhos e muitas paixões. A maior delas, seguramente, é o Brasil. Trend Micro, protegendo seu mundo conectado. Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à TVD. Muito obrigada pela audiência de vocês, mais uma vez aqui conosco. A nossa programação, vocês que estão nos acompanhando, está sendo semanal, um sucesso total, uma audiência muito fiel, eu só tenho a agradecer por isso. Acredito que nós aqui, toda a nossa equipe, todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo, e também com os nossos parceiros, é no sentido justamente de levar cada vez mais para vocês um conteúdo, principalmente nesse momento, um conteúdo qualificado, um conteúdo de apoio à decisão, mas eu quero agradecer também e muito a todos os profissionais, a todos os líderes de segurança, tecnologia, que se propõem a estar aqui conosco, que têm participado sempre aqui do nosso programa na TVD, trazendo seu conhecimento, informações, melhores práticas e também o apoio da indústria, dos nossos parceiros. Nesse programa, nós contamos com o apoio da Trend Micro, uma empresa com a qual a gente vem cada vez mais desenvolvendo conteúdos muito relevantes. Esse trabalho está sendo muito, muito interessante, já estamos aí numa segunda, terceira rodada, e dessa vez a gente está com um sotaque mais regional. Estamos reunindo líderes de Minas Gerais, estamos também com uma audiência, claro, né, que vocês que estão aí de outras cidades são super bem-vindos, mas procuramos trazer aí para a nossa audiência a maioria do público local, um público que já nos acompanha também em diversos outros eventos que desenvolvemos aí em Minas Gerais, então só tenho a agradecer pela participação de todos, dos nossos convidados aqui, nesse bate-papo, ao nosso parceiro, Trend Micro, e a vocês que nos assistem. Hoje nós vamos falar bastante sobre nuvem, mas de alguns aspectos diferenciados. Vocês vão acompanhar e vão perceber isso, né? Nós vamos avaliar um pouquinho a experiência de cada um deles, que são empresas de diversos segmentos, dos nossos líderes. Vamos também receber as perguntas de vocês, e a Trend preparou também algumas questões que eu considero bastante interessantes relacionadas à nuvem. Nosso papo vai ser super estratégico, eu acho que vocês vão gostar muito, aliás, tenho certeza. Eu queria agora apresentar para vocês, rapidamente, os participantes da nossa mesa, mas, de qualquer forma, aí na nossa tela de transmissão, nós agora na TVD disponibilizamos uma página com a bio, a mini bio de todos eles, foi um pedido de vocês, então aí vocês têm mais detalhes sobre todos os nossos participantes, ok? Então, quero agradecer e trazer aqui, apresentar para vocês o Arnon Gonçalves, da ArcelorMittal Sistemas, que está participando conosco. Obrigada, Arnon, pela presença. Obrigado, Graça. Caroline Assunção, Banco BMG, estreando aqui na TVD, presença feminina sempre, sempre super bem-vinda. Muito obrigada, Caroline. Obrigada. Fernando Correia, da Unimed, já esteve aqui conosco, mas está novamente participando. Muito obrigada, Fernando, pela presença. Bom dia a todos e obrigado eu, Graça. Rafael Raj, da Take, também conosco mais uma vez. Muito obrigada, Rafael.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Ricardo Leocádio, também em outras oportunidades presencialmente, hoje conosco também aqui do Banco Mercantil, como eu costumo dizer, nosso professor. Obrigada, Leocádio. Obrigado a todos, eu agradeço, é um enorme prazer de contribuir, né, e aprender também com os novos colegas aqui sempre que possível, tá, Graça? Muito obrigada. O Rogério Júnior, da Localiza, mais uma vez conosco. Obrigada, Rogério. Verdade. Bom dia a todos. É sempre um prazer participar desses eventos. Muito bom mesmo. Luciano Lopes, da Uniub, também conosco. Muito bom. Muito obrigada, Luciano. Bom dia. Obrigado pelo convite. Será um prazer. E gostaria também de apresentar para vocês o Tiago Ramos, da Trend Micro, nosso parceiro. O Tiago também vai ser meu parceiro aqui, nesse nosso bate-papo. E eu gostaria também, Tiago, que você desse suas boas-vindas e seu agradecimento aí a todo esse timaço que a gente está reunindo nessa nossa mesa redonda. Claro, com certeza. Bem, bom dia pessoal, bom dia a todos que estão assistindo a gente. Primeiro, agradecer a todos que estão aqui por terem aceito o convite. Como o Leocádio falou, é sempre uma boa oportunidade da gente aprender juntos e, enfim, compartilhar conhecimento, experiências, e espero que a gente tenha aí uma boa conversa, uma conversa muito rica ao longo da nossa jornada aqui, e que a gente possa contribuir, né, para que todos saiam profissionais melhores, com melhores experiências, e o objetivo é que a gente possa ter uma conversa bem legal. Muito bom, excelente. Pessoal, para tornar assim o nosso bate-papo bastante dinâmico, nós vamos interagir muito com a nossa plateia. Todos os tópicos que nós vamos debater aqui, nós também vamos transformar esses tópicos, na verdade, em enquete, que tem sido também, pelo feedback de vocês, uma ação muito legal nossa, porque tem trazido aí para todos nós, profissionais, também da área de segurança, uma ideia de como vocês que nos acompanham, quer dizer, como o mercado está vendo, participando, entendendo todo esse cenário de desafio da segurança. Então, nós vamos manter aí sempre as enquetes, eu gostaria de contar com a contribuição de vocês. O primeiro tópico vai ser, na verdade, uma rodada rápida, até para a gente entender um pouquinho como é que os nossos participantes estão em relação ao uso da nuvem e a esse contexto de cloud. Então, nós vamos manter aí, já para vocês, já deve estar no ar, uma enquete, onde a gente até brincou na nossa chamada e falou, a nuvem já é uma realidade na sua empresa, certo? Considerando que não cabe mais, eu acho, ninguém dizer que não tem nada na nuvem. Nós estamos partindo desse pressuposto. Mas qual o percentual aproximado de dados na nuvem que hoje você tem na sua empresa? Essa é a enquete, e a gente colocou alguns percentuais aproximados, obviamente, para que vocês possam dar esse retorno para a gente. E agora nós vamos, então, começar essa rodada aqui, internamente, com os nossos convidados, e a ideia é que cada um passe um pouco dessa percepção, né, do quanto é importante a nuvem, de quanto realmente desse percentual hoje já está na nuvem, ok? Então, eu gostaria de começar essa nossa rodada trazendo o nosso primeiro participante dessa nossa enquete. Eu vou organizar aqui. O primeiro participante dessa nossa enquete vai ser o Arnon. Arnon, eu gostaria que você comentasse já conosco, se você puder passar um percentual aproximado, é muito legal, porque eu estou jogando esse desafio para a plateia, mas eu não quero ser assim tão, né, exigente em relação a vocês participantes, mas se você disser, vai ser ótimo, que você pudesse dar para a gente, então, uma ideia de como é que está o uso hoje da nuvem dentro desse grupo, um grupo tão grande, um grupo tradicional, mas ao mesmo tempo uma pegada digital hoje transformadora muito grande. Então, acredito que a nuvem seja uma grande realidade aí para vocês, ok? Tá ok. Obrigado, Graça. Bom dia a todos aí, pessoal da plateia, né? Sim, a gente tem aumentado bastante a nossa pegada em nuvem. A maioria dos dados nossos ainda estão on-premise, tá? Mas a gente tem dados super importantes na nuvem. Então, assim, acho que até um pouco mais de falar do percentual, né?
hoje existem diversas coisas que direcionam as decisões estratégicas e táticas, né, que estão na nuvem, e a gente tem feito, assim, um investimento importante nesse sentido de crescimento, né, e de acreditar, né, na nuvem. Então, se a gente pegar tanto a parte, vamos falar assim, do grupo gestor, né, tem se baseado fortemente em dados e tal, que estão sendo levados e transformados, né, e as informações colocadas de forma diferente, e um outro crescimento grande, no nosso caso também, é a parte de IoT, né, internet das coisas, né, de envio de dados de produção, né, não da produção, dados de máquinas, né, para tomadas de decisões operacionais. Então, sim, pequeno a quantidade, mas em crescimento acelerado, mas com muita importância. Excelente essa sua colocação, porque essa questão do percentual, na verdade, é uma brincadeira um pouquinho para a gente descontrair, mas, no fundo, é muito relevante entender o que está, né? Não só a questão absoluta, né, de tem X%, mas também o tipo de dado que está realmente indo para a nuvem. Acho que esse dado é muito importante, foi bom você ter compartilhado isso. Vou seguir aqui a minha ordem da tela. Para mim, aqui do ladinho está o Luciano, então vou trazer o Luciano para você, Luciano, compartilhar com a gente, dentro daí da nossa brincadeira, se você quiser fazer aí, tá, para a gente um percentual, mas principalmente mostrar aí como é que está essa realidade da nuvem aí para vocês. Ok. Olha, a nossa primeira experiência com a nuvem foi lá em 2008. A gente percebeu uma oportunidade de, já naquele momento, fazer uma migração de alguns sistemas bastante importantes, e a gente foi muito bem sucedido nisso. O curioso é que a gente demorou muito tempo para fazer uma nova investida na nuvem. Não porque não tivesse dado certo, mas porque por questões de negócio. E eu acho que o mais relevante disso, e falando em percentual, Graça, eu acho que se em 2008 a gente tinha 5%, no máximo 10% dos dados da instituição na nuvem, hoje eu posso dizer que 95% dos dados estão na nuvem, muito embora 90% roda dentro de casa, no ambiente on-premise, né? Então, estar na nuvem não significa necessariamente depender da nuvem para a operação principal, mas em percentual seria isso. O que eu posso contribuir como muito curioso é que aquilo que a gente jamais imaginaria que pudesse ir para a nuvem, nós somos uma instituição de ensino, né? Jamais imaginaríamos que pudesse ir para a nuvem, era a sala de aula do presencial, né? A gente atua aí já há 20 anos com educação à distância, mas a gente não imaginava que teríamos as aulas do presencial na nuvem, e a gente conseguiu fazer isso em 10 dias. Então, assim, são surpresas da montanha-russa da pandemia, né? Exato. E é bem interessante, a gente vai explorar, eu já até anotei esse dado aqui com você também, mas realmente é muito interessante ver essa mudança, né, de quase 0% para quase 100%, mas mesmo assim, uma experiência totalmente nova nesse momento, a educação à distância, e tendo todo mundo online. Você ainda vai contar mais detalhes disso aqui para a gente, com certeza. Rafael, ou Raj, né, como eu acho que você é mais conhecido. Só avançando mais um pouquinho, além da questão do percentual, hoje você diria que tem algumas aplicações que iriam mais rapidamente para a nuvem, algum tipo de solução que você considera que tende a ir mais para a nuvem, ou você acha que algumas, na verdade, não vão? Quer dizer, vamos tentar, além do percentual, avançar um pouquinho nessa avaliação. Eu entendo que depende um pouco de avaliação, né? De a gente pegar uma receita, essa aplicação aqui pode ou não pode, é mais simples ou mais complexo, pode ser superficial demais para a gente tomar a decisão, né? Mas, de maneira geral, assim, qualquer aplicação pode ir para a nuvem, e tem alguns cuidados que a gente muitas vezes esquece, né? Dentro da matriz de responsabilidades ali da nuvem, você ter um backup, ter um site de contingência, todas essas coisas que
fazem parte de uma configuração que você tem que ter um cuidado para rodar na nuvem, muitas vezes isso é um pouco negligenciado, né? A pessoa só migra aquilo do on-premise para a nuvem e beleza, estou seguro. Então, acho que faz parte dessa avaliação. E para não perder o benchmark, na Take, o Blip, que é o nosso carro-chefe, nosso produto principal, ele é 100% nuvem hoje, né? Tá. E é uma massa de dados enorme, assim. Eu não vejo hoje como a gente rodar o Blip on-premise, assim. A gente teria que ser uma empresa de data center também para conseguir mantê-lo funcionando, né? Mas eu acho que tudo é uma análise, né? Balizar o risco também. Muitas vezes o problema acontece na migração e aí o gato escaldado tem medo, né? O cara, puta, começou a migrar, deu pau, não quero saber de nuvem nunca mais. Eu tenho muitas pessoas que passaram por problemas assim. Então, tentar fazer um projeto mesmo com certo cuidado, fazer esse movimento, acho que qualquer aplicação é passível de migrar para a nuvem. Tá, mas é interessante o que você está colocando, quer dizer, que um projeto, né, uma solução bastante inovadora e com esse escopo, na sua opinião, você não veria um outro modelo a não ser esse, né? Eu acho que isso é uma observação interessante, né, que você fez. Professor, eu vou ir um pouquinho mais além nessa pergunta que eu fiz ao Raj, no sentido de, hoje a gente pode falar que teria talvez alguma metodologia, algum caminho, alguma avaliação dentro das empresas do que seria mais provável ou mais, não diria fácil, mas menos complexo de ir para a nuvem do que outras soluções, só avançando mais um pouquinho, e para manter o benchmark também, se puder compartilhar com a gente aí, vai ser ótimo, porque está ficando bem legal esse benchmark. Não, bem bacana. Graça, bom dia a todos aí, né? E é muito bom estar aqui entre conterrâneos e contemporâneos. E antes de responder diretamente a sua fala, se me permite, eu vou usar uma expressão bem mineira para que todos aqui presentes me entendam, né? Que alguém chega um dia para a gente e fala assim, esse trem de nuvem é bom? E aí eu tive que dar uma resposta que hoje todo mundo aqui claramente sabe a resposta, sim, esse trem é bom, né? Mas o mineiro, como sempre, uma pessoa muito pensativa e sapiência, né, do seu jeito desconfiado de ser, ele falou, mas rapaz, esse trem é seguro? E aí entra a nossa resposta, né? A nossa resposta, ela é muito boa, porque quando a gente fala, dentro da sua pergunta, talvez a gente fala na metodologia, mas nós temos que pensar numa coisinha. O que aflige o profissional, o CISO, né, o profissional de fazer esse transbordo para a nuvem? Porque ele tem que se locomover de uma era que ele aprendeu chamada segurança da informação para a era do risco de negócio. E esse risco de negócio significa você pactuar com aquele risco, porque é o seu carimbo que está sendo dado falando que aquele negócio é bom, usando a expressão mineira. Então, desculpa, a gente vê muito dentro desses profissionais, com os nossos colegas, esse temor, esse transpor de uma metodologia que ele aprendeu academicamente, ou até mesmo por estudos, né, que é uma era de segurança da informação, o tripé, e quando alguém coloca ele um desafio, cara, agora o nosso negócio tem que ir para lá, a gente vai da área de risco de negócio. Então, a primeira grande resposta que eu dou é, o risco de negócio é diferente para cada negócio. Eu sou professor, viu, Luciano, eu dou aula na Ânima, né, no grupo Ânima, que é as faculdades aqui, eu dou aula na PUC. Realmente, essa coisa de transpor uma sala de aula para o mundo digital, a gente não imaginava, mas está acontecendo, principalmente nos cursos de tecnologia, e está indo, acho que eu vou falar bem claro, muito melhor do que a sala presencial, porque eu tenho a internet o tempo todo ali para me auxiliar, né, entendeu? Os alunos não têm dificuldade, então, isso tudo muito, muito bem. Mas a era do risco de negócio, Graça, esse é o chamado, né? Ponto, né? É o ponto nefráutico. Então, a metodologia, ela vai se basear no risco que o meu negócio tem. Então, vou pegar agora como exemplo o meu negócio, que é o sistema financeiro. Isso. Quando esse processo chegou para a gente, o que vai para a nuvem, o que é? Classicamente, a nossa intenção foi de ser retensivo. Cara, coloca lá na nuvem o que não é core business. Então, vou falar assim, um treinamento à distância, um sistema de validação de documentação, né? Aquilo que não é core business, isso foi realmente para a nuvem. A gente pode falar hoje assim, que o nosso avançar sobre nuvem, ele está muito baseado nas características de serviços, ou seja,
A nuvem tem o serviço que eu pretendo. Diferentemente, eu sei que alguns bancos... eu sei que alguns bancos nasceram digitais, então já nasceu lá, então o core business está lá. 100%. 100%. Mas o detalhe é, a nuvem eu consigo prover lá um serviço que eu tenho aqui, X. Então, vou dar um exemplo que eu estou falando bem do sistema financeiro. Tem um belo dia que eu tenho que calcular todas as taxas e pagamentos e boletos e E no poder computacional que eu tenho hoje, eu preciso de uma máquina de grande porte. Quando eu coloco no meu on-premise, que eu já tenho aquilo, eu levo para a nuvem, eu falo assim, cara, eu sou um banco que comecei, né, nós temos 70 anos de vida, eu comecei há muitos anos atrás, e acredite se quiser, o programa mais velho rodando até hoje, ele é de 1973, feito em COBOL, e está rodando até hoje. Transpor não sei quantas mil linhas para um processo que é nuvem. Eu não me lembro, eu nem não é tão... eu nem fiz matéria sobre isso no Compilelô. Eu tô falando assim, porque esse é o nosso software de mais longevitude, né? Entendeu? Assim, rodando. Por que ninguém se atreve a mexer nele? Porque o core dele é muito importante para a instituição. Ele foi construído com a experiência financeira de muitos anos. Então, eu poderia muito bem um dia encarar e falar assim, cara, contrata 50 desenvolvedores e vamos portar. E aí eu falo assim, mas eu vou ter esse poder computacional na nuvem? Então, eu acho que para a sua resposta temos dois apelos, né? Vamos falar assim, primeiro, qual é o risco do meu negócio em transpor isso para a nuvem? E eu estou preparado para assumir isso. E o depois eu tenho na nuvem aquele processo, e quanto ele me custa, que nós falamos de banco, tá, gente? Banco, tudo é calculado no centavo. Então, né, a gente sabe como é que o patrão é, né? A Carol, acho que todos, hein? A Carol, que é financeira, sabe. O chefe lá, gente, ele conta no centavo, entendeu? No centavo, ganhando centavo, tá valendo. Então, assim, transpor esses objetos para a nuvem não é uma simples vamos porque é bonito. Tem que haver um serviço com o mesmo grau percentual que eu tenho e tem que ter o mesmo custo. Né? Entendeu? Se o custo se for muito elevado e não trazer o benefício, lógico, todo custo pode ser aumentado, mas desde que traga benefícios, né? E aí eu posso pegar bem básico, assim, eu acho que a grande maioria tem, por exemplo, o Office 365, né? Eu fico pensando assim, cara, para quem usa só Word, Excel, PowerPoint, que é o básico de estação de trabalho, o Office 365 é muito caro. É muito caro. Porque eu comprava antigamente uma licença, bem que eu pagasse, mas eu ficava com ele 3, 4, 5, 6 anos de estação. Né? E no Office 365 eu pago ele recorrentemente. A diferença é que os outros produtos agregados, o Teams, algumas coisas que tem ali naquele pacote, isso traz um diferencial de agilidade, competitividade. Isso sim é um diferencial. E para isso eu estou disposto a pagar mais caro na nuvem. Ok? Mas é isso aí. Tá ótimo. Excelente a sua colocação. E eu vou, justamente em função do que você colocou, chamar o Rogério agora para continuar o benchmark, mas colocando aí uma pimenta. É difícil falar depois do Leocádio. Pro Rogério. Não, com essa aula, com explanando dessa forma, aí fica difícil. Eu falo muito não, né? Professor, essa didática toda. Vou até pegar um quadro aqui para poder começar a desenhar. Mas olha só, eu vou facilitar a sua resposta, Rogério, porque agora eu vou perguntar para você o seguinte. Existe, então, inovação sem nuvem? Difícil, hein? Se existe inovação sem nuvem. Tá vendo? Acho que existe inovação de todas as formas. Sem nuvem existe inovação, não tem como ser diferente. Tem como você desenhar um produto inovador, mesmo no seu ambiente, mesmo on-premise. Acho que a inovação não está limitada de forma alguma à cloud, de forma alguma à nuvem. Mas a cloud, a nuvem, ela pode trazer vários benefícios, e ela traz inúmeros benefícios com relação à inovação, que facilita a implementação da inovação, que facilita a utilização daquilo ali, que facilita você levar para o seu cliente. Vamos pegar um exemplo agora da pandemia. Todo mundo se reinventando, todo mundo inventando coisas novas, trazendo coisas diferentes e sim tendo a nuvem como aliada. A nuvem é muito antiga, né? Você vai falar assim, você vai perguntar, essa pergunta bem retórica, né, que foi colocada no tema, a sua empresa já está na nuvem? A gente fala disso desde 2007, desde 2006, com o BlackBerry, com BES. Não sou antigo igual o Leocádio. O Leocádio tinha um BlackBerry pendurado assim na cintura dele, que ele levava para tudo quanto é lugar, que é tijolão, e já tinha o BES.
O BES nada mais é do que um produto totalmente em nuvem, a gente já utilizava, só não existia esse conceito da cloud, e era algo inovador que a nuvem conseguiu facilitar ali. Você tem uma intranet entre o BlackBerry, você conseguir comunicar com outras pessoas, comunicar com a sua empresa através da intranet do BlackBerry, ela te provia isso. A Trend mesmo, que está aqui com a gente, ela tem um produto dela de e-mail, de proteção de e-mail, que a gente utiliza ali na nuvem há muitos anos. Você desviava o seu MX para a nuvem, você passava todo o seu e-mail para a nuvem para ela poder fazer a primeira camada ali de proteção. Aí, juntando com a sua pergunta, teria como eu ter essa proteção on-premise? Sim, mas eu consegui alinhar com os 2 pontos, uma proteção na nuvem da primeira camada ali, uma proteção da segunda camada no meu ambiente. Então, a gente já utiliza nuvem há muito tempo, às vezes sem saber. Veio o conceito há alguns anos, né, se eu não me engano, 8 ou 10 anos atrás da cloud. Todo mundo falava, aqui em Minas, né, Leocádio, pegando um pouquinho do seu gancho aí com relação ao mineiro, é crowd. A crowd, a gente utilizava ela para tudo quanto é lugar, e ninguém sabia, todo mundo veio como algo inovador, nós temos que usar cloud, mas nós já utilizamos. A gente já está utilizando há bastante tempo, e sem saber, sem tornar isso tão palpável. Mas, Rogério, só para a gente não quebrar a cadeia, teu percentual está alto, né? Aí na Localiza. O percentual está muito alto. Eu acho que a gente já teve até em algum painel, passou por essa brincadeira, eu acho. Eu me lembro de você ter falado que realmente era um percentual muito alto, né? Já Sim, chegou a 100%, não, né? Não tem como você pegar uma empresa de anos aí com um legado e você colocar 100% na nuvem, mas a gente tem a premissa do Cloud First, não tem como ser diferente. Isso. Hoje é uma premissa muito forte, a gente vem trabalhando uma transformação digital muito grande na Localiza, e a nuvem foi estratégico para a gente, foi decisivo para a gente poder alavancar nossos produtos. A gente tem vários produtos, o Localiza Fast, que você aluga o carro sem interação do humano, através de um aplicativo. Você chega do lado do carro, dentro da agência, e com o celular, com o seu aparelho, você abre o seu carro, você entra dentro do seu carro, você fecha o contrato, você faz todo ali, toda a parte do cliente sem ter interação humana. E isso foi graças aos serviços da nuvem. A gente tem diversos serviços encapsulados dentro desse produto. A gente lançou também semana passada o Meu, que também é um carro por assinatura, que a gente tem serviços na nuvem. E o Leocádio citou muito bem, existe a questão da segurança. A gente se preparou muito durante anos para que a gente possa levar a segurança que a gente tem no on-premise para a nuvem. É difícil isso, porque a nossa mente ainda separa muito essa questão do on-premise e da nuvem. O gestor de segurança, ele tem muito isso enraizado ainda, de separar, de olhar muito para o ambiente on-premise. Você deve colocar cadeias, você aplicar ali o defense in depth da melhor forma, mas sempre no seu ambiente on-premise, sem olhar para a nuvem. Então, a gente fez uma mobilização, a gente se preparou antes para poder fazer isso. Temos muita coisa on-premise, não tem como ser diferente, é um legado muito grande, mas a gente trabalha com Cloud First hoje dentro da Localiza. Perfeito, excelente. Carol, como a gente estava desde o início aqui, né, chamando já a Carol aqui, de forma familiar, né? Carol, a gente acompanha, né, e tem acompanhado também uma pegada muito transformadora, né, inclusive a própria CEO é uma pessoa que tem sido, assim, bem, eu a sigo nas redes sociais, enfim, vejo que tem todo um discurso muito digital, uma coisa bem transformadora, uma pegada, como a gente costuma dizer, bem transformadora. E então eu queria justamente avaliar com você, num segmento, né, onde a gente percebe que há toda uma preocupação nessa transformação, a gente sente que realmente é o mais tradicional, vai com mais cuidado para esse modelo. Como é que está essa balança, como é que está esse equilíbrio hoje aí com vocês? Graça, realmente o BMG, né, primeiramente, obrigada aí por me receber, por participar da mesa e poder contribuir, mas realmente o BMG tem participado e tem promovido uma mudança muito grande de paradigmas aqui dentro da instituição, na intenção de
revolucionar a cultura da empresa em si, né, e de adotar modelos mais ágeis, modelos que nos permita ser mais competitivos. Eu acho que no final do dia é o que todas as empresas hoje no mercado querem, elas querem ser mais responsivas, né, terem o produto no time to market mais assertivo. Então, é essa a ideia que o BMG tem trago. Eu quero pôr aqui um ponto de vista que, na realidade, a gente pensa como cloud como um produto a mais, assim, eu vejo esse conceito muito, muito forte, né, é algo a mais que eu preciso proteger, mas a minha visão é que, na realidade, é uma extensão daquilo que eu ofereço, é aquilo que realmente permite com que a instituição em si, ela promova essa agilidade. Então, as mesmas, obviamente, com nas suas diferenças, claro, mas é a mesma preocupação do dado que eu preciso ter com o dado que eu preciso ter aqui dentro da minha casa, ou seja, eu preciso realmente de visibilidade desse ambiente, eu preciso realmente ter controles desse ambiente, eu preciso realmente me preocupar enquanto segurança da informação, né? Existe toda uma diferenciação realmente da questão de trazer a cloud para um ambiente tradicional, justamente por conta da dificuldade, digamos assim, do shift de paradigma que a empresa apresenta, isso eu vou ter que ter profissionais capacitados para utilizar a cloud, no modelo de infraestrutura como serviço, de serverless, enfim, de tecnologias em geral, assim como eu também vou ter que ter profissionais de negócio pensando agora que eu posso ser mais ativo, né, então realmente existe essa junção desses dois mundos, e aí a fala do Leocádio, para mim, ela é muito legal, porque o CISO em si, a liderança de tecnologia e segurança da informação, ela está realmente preocupada com aquela segurança da informação tradicional, e quando eu trago um modelo ágil, eu preciso me preocupar com os riscos de negócio, eu preciso me preocupar em realmente ter visibilidade daquilo que importa, né, da joia da coroa, por assim dizer. Então, o BMG, sim, ele tem utilizado bastante cloud, a gente tem construção aí de muitos caminhos, a gente tem visto bastante caminhos para a gente poder trabalhar isso, mas é realmente, para mim, uma mudança de paradigma para dentro da cultura de segurança da informação, né? Historicamente, por exemplo, os profissionais de segurança, eles são profissionais voltados à infraestrutura. Então, essa ideia de ter profissionais voltados à aplicação, que conseguem conversar no modelo ágil, ele é muito mais ativo hoje. Então, a gente precisa realmente ter um olhar mais diferenciado, né, ter uma participação mais ativa na construção do produto, na definição, por exemplo, da tecnologia a ser usada, né, da sustentação de todo esse ciclo. Então, esse, para mim, é o grande desafio do CISO hoje. Como ele vai conseguir conceber todo esse ecossistema? Nós não podemos mais, para mim, tirar a cloud, né? Existe inovação sem cloud? Existe inovação sem cloud. Eu posso inovar no meu processo. O ponto a cloud traz essa agilidade hoje, que é tão importante para as empresas, assim, na minha visão. É muito bom esse ponto, inclusive, eu acho que essa relação, inclusive, com essa agilidade, com a questão do desenvolvimento ágil, é um tópico que eu quero voltar aqui, sim, Caroline, para a gente poder avançar um pouquinho mais sobre isso. Terminando, então, essa nossa primeira rodada com o Fernando, não podemos, principalmente você, Fernando, quebrar essa cadeia e poder passar para a gente como é que está o nível de vocês de utilização da cloud. Eu acho, primeiro, bom dia aos colegas aqui da mesa, aos nossos participantes e ouvintes aí. Eu queria, primeiro, várias coisas já foram pontuadas aqui, né, eu gostaria de tentar fazer até uma síntese de tudo que eu ouvi aqui, que são coisas com as quais eu me alinho bem. O primeiro eu acho que não existe mais, assim, uma fronteira clara onde termina ou onde começa o seu on-premise. Eu acho que a maioria de nós aqui temos estruturas relevantes em cloud, buscamos conectar essas estruturas de cloud pública às clouds privadas que as empresas desenvolveram ao longo dos anos, porque como empresas longevas de muitos anos de estrada, elas têm legados muito fortes, o novo, ele é muito construído ainda, dependendo de algumas coisas desse legado e dependendo principalmente da informação do legado. E aí eu caminho para a resposta da sua pergunta. Hoje, se a gente for olhar em questão percentual, o nosso volume de dado em cloud, ele não é tão grande, porque o legado é muito grande, então percentualmente ele seria pequeno. Agora, são dados extremamente críticos para o negócio. São dados que comprometeriam extremamente o nosso negócio. Então, eu acho que a estratégia
de quanto ou o que se terá na cloud, eu acho que ela é o norte, é ela que é a bússola do quanto vai, como isso vai ser consumido a partir daí. Então, assim, falando em números percentuais, talvez a gente não tenha nem 20% dos nossos dados hospedados em cloud pública, mas nós temos um conjunto de dados que talvez seja 60%, 70% dos nossos dados tocados por aplicações que hoje estão em cloud. Então, de uma certa forma, esses dados, eles fazem parte de todo um ecossistema. Eu não vejo as empresas separadas mais em mundo on-premise e em mundo cloud. Eu vejo esses dois mundos híbridos se tocando o tempo todo e garantindo que a estratégia da organização, ao se estruturar assim, ou a criar um plano de expansão para a cloud, que isso aconteça e que para isso, de fato, seja eficiente, os dois mundos precisam funcionar como se fossem um só. Óbvio que um com mais agilidade, com mais escalabilidade, com mais simplicidade, mas eles são, para mim, eles são complementares. Perfeito. Muito interessante essa primeira rodada, essa complementação também, agora do Fernando falando sobre, né, na verdade, a visão dele de que as fronteiras estão cada vez mais tênues e que, na verdade, você muitas vezes não consegue nem estabelecer esses limites. Leia, nós já temos o resultado da nossa enquete? Temos sim. A gente perguntou para a plateia, né, qual o percentual de dados aproximado de nuvem, né, que eles têm na sua empresa. A gente deu algumas opções, mas a maioria, 32%, tem em média 30% de dados na nuvem, né? 100% na nuvem, apenas 16%. Né, 70% de dados na nuvem, 8% da nossa plateia. E 10% na nuvem, mais ou menos 24% da nossa plateia que tem, 10%. Então, assim, 30% e 10% são os vencedores aí dos nossos percentuais. Tiago, surpreso? Na verdade, a gente está observando aqui que a nossa plateia tem percentuais ainda relativamente pequenos aí de dados na nuvem, né? A gente está falando aí de 30%, 10% a maioria, né? Tem aqui uma galera com 100%, fiquei curiosíssima, devem ser estão aí nas startups. Não, existe negócio que hoje já nasce na nuvem, não tem jeito. Mandem perguntas aí, comentem essa turma que está aqui no meu percentual de 100%, mas vamos tratar da maioria, né, Tiago? Então, a maioria aí com ainda um percentual não muito grande de dados na nuvem. Então, minha pergunta para você foi, está surpreso, Tiago? Não, na verdade, nem um pouco, Graça. Nós vimos comentários bem interessantes, o Rogério comentou que apesar da gente estar falando de nuvem hoje em dia de uma forma mais enfática, né, a gente já usa e já fala de nuvem há muito tempo, né? Eu trago um exemplo de dentro de casa. A Trend, em meados dos anos 2000, 2005, 2006, ela reestruturou toda a forma dela, toda a base de informações dela, com o conceito de nuvem de correlação de dados. Então, é o que a gente chama de SPN, né, Smart Protection Network, onde todas as nossas bases de clientes, elas compartilhavam informações com essa nuvem para que a gente pudesse potencializar. Então, quer dizer, a gente fala de nuvem e usa a nuvem há muito tempo, né? Para mim, o mais importante não é a quantidade, e sim a qualidade, né? Várias vezes nós comentamos aqui que dados de extrema importância para o negócio hoje já trafegam para a nuvem, né? Eu lembro, voltando a alguns anos, quando veio à tona todo aquele mundo de virtualização, a gente discutia muito o que poderia ser virtualizado ou não, né? E a gente passa um pouco por esse momento novamente, a gente brinca que TI são ciclos, e a gente vive esse momento do que a gente vai transformar de on-premise para nuvem, que já vai nascer em nuvem, mas o mais importante do que quantidade, sem dúvida nenhuma, é a importância que esses dados e essas informações têm para o negócio. Eu realmente acredito que hoje a fronteira entre on-premise e a nuvem ela se perdeu, porque existe uma correlação muito forte entre tudo, né? O Fernando citou isso, o Leocádio falou um pouco sobre isso também, e como um profissional de segurança, que é bem legal para mim, nós, de segurança, estarmos mais próximos ao negócio. Então, o Leocádio comentou sobre o risco ao negócio.
nós temos tanto o risco, né, de chancelar e permitir que alguma estrutura, que dados estejam na nuvem, e também nós temos o risco do negócio de termos o time to market. Nós não podemos permitir que os nossos negócios eles fiquem atrasados ou não consigam responder de uma forma interessante ao que o mercado pede, ao que os nossos clientes pedem, por algum impeditivo de que algumas estruturas ou algumas aplicações elas não estejam em nuvem. Então, nós temos hoje essa responsabilidade de fazer com que os nossos negócios eles tenham esse time to market, eles consigam chegar e utilizar essa estrutura em nuvem quando possível, de uma forma segura. Então, é bem legal o que esse mundo de nuvem nos proporciona como profissionais de segurança. Isso, para mim, sem dúvida nenhuma, é o principal ganho para nós de segurança. Excelente, Tiago. Bem, com essa primeira rodada e com a participação também da nossa enquete, eu acho que a gente já tem aí para essa segunda rodada alguns elementos. É óbvio que falar sobre os desafios de nuvem, a gente teria aí que ter muito mais tempo, mas nós vamos selecionar 2 aqui para a gente conversar. Vamos dividir aqui os nossos debatedores em 2 grupos, tá? E nós elegemos 2 pontos que consideramos críticos, né? Um é a visibilidade na nuvem, até porque estamos falando de segurança e a gente não consegue assegurar aquilo que a gente não vê, e a questão da visibilidade realmente é um grande desafio. E depois um segundo tópico, que é a configuração, que já foi comentado aqui também. E é óbvio que outros desafios vão surgir. Em função disso, e como havia prometido no início, nós vamos colocar também uma enquete no ar para vocês responderem, que seria o nível aproximado de visibilidade dos dados em nuvem na sua empresa. Então, enquanto vocês também respondem, nós vamos dividir aqui os grupos. Nesse primeiro grupo, nós vamos ter comentários do Leocádio, do Rogério, do Fernando e do Arnon, sobre visibilidade. Vou começar com o Rogério. Rogério, você falou sobre serviços inovadores, né? Carro por assinatura, tudo Sim. isso, né? E a aproximação aí da área de SI. Com esse processo inovador, eu queria que você comentasse um pouco e também o quanto para você acredita que, justamente com uma pegada tão inovadora, o quanto que é questão de você ter, dentro da SI, né, da segurança, a visibilidade de tudo isso, porque o negócio está muito ágil, né? E a corrida está muito grande. Mas vocês não podem perder de vista nada, né? A segurança não pode perder nada de vista. Então, é isso que eu queria que você comentasse um pouco com a gente. Como é que não mesmo. Nada de vista, né, Rogério? Justamente, é um desafio muito grande com relação a isso, então a gente bolou algumas estratégias para que a gente traga as pessoas para o nosso lado. A gente trabalha muito com a parte de cultura de segurança da informação. O Rogério, a área do Rogério, a área do Márcio, ela não é a área de segurança da informação. Todo mundo da empresa tem que pensar dessa forma. A gente citou um pouco sobre isso no debate anterior que a gente teve, o Leocádio trouxe isso, e a gente conversou um pouco sobre isso no debate. Algo que a gente tem praticado na Localiza é a questão do Champion, é a questão do líder de segurança dentro do squad. Hoje, na transformação digital que a Localiza passa, no Localiza Labs, a nossa área de tecnologia, ela chama Localiza Labs, e a gente tem inúmeros squads trabalhando, desenvolvendo tecnologias. Eu falei do meu agora, que é o carro por assinatura, e a gente tem pessoas com visão de segurança dentro de cada squad. Tem pessoas que estão aculturadas já com relação à segurança da informação, que estão no nosso dia a dia. A gente treina elas, a gente diferencia elas, a gente faz elas participarem disso, a gente identificou um perfil nessas pessoas. Para isso, eles estão sempre do nosso lado. Além disso, a gente desenvolveu uma célula, que é uma célula com pessoas muito voltadas para esse mundo de nuvem, pessoas capacitadas para isso, pessoas que elas são especialistas nisso, elas ficam dentro da área de segurança, e elas também têm a pegada de dev, elas têm a pegada de desenvolvimento. Então, ela consegue conversar de igual para igual com o desenvolvedor. Ela consegue explicar para aquele desenvolvedor por que ele está fazendo aquilo, que ele tem que fazer dessa forma. A gente acredita que corrigir o erro, corrigir antes dele entrar em produção é extremamente eficiente, é muito mais barato eu corrigir na minha esteira, na minha engrenagem ali de desenvolvimento,
Para isso, a gente tem ferramentas de Dash, ferramentas de SaaS, que fazem parte da minha esteira do dia a dia ali, para depois eu já subir um produto redondo, um produto mais robusto com relação a isso. É um desafio, a cada dia a gente lida com novos desafios, a gente lida com novos problemas, a gente vem se reinventando com relação a isso, não tem como ser diferente, mas a gente estruturou o nosso processo todo para que a gente esteja resguardado ali ao máximo. E pegando um gancho lá na primeira parte sua com relação à inovação, a nuvem ela trouxe algo muito social e pervasivo para todo mundo. Todo mundo tem acesso hoje à nuvem, todo mundo fica com o celular o tempo todo conectado, então é algo pervasivo a toda a sociedade. Sim. E é algo social, é algo extremamente democrático, a gente tem que utilizar o máximo disso, e com segurança. Existem alguns pontos que a gente criou também, não sei se vai trazer em outro debate, mas para a gente não esquecer da nuvem, ela está lá. O gestor de segurança, que mesmo que fala assim, cara, eu só tenho 10% de nuvem, dentro, cara, não esquece dela, porque o Shadow TI existe. Setores contratando a nuvem a qualquer momento, sem passar pelo processo correto de compra, sem passar pelo processo correto de segurança e de TI, acontece o tempo todo, porque ela é extremamente social. Eu entro dentro de um site aqui, eu digito o meu cartão de crédito, e eu estou consumindo um produto em nuvem sem que ninguém saiba, o Shadow IT, o tempo todo. Então, o gestor que ignora hoje a nuvem, gestor de segurança que ignora a nuvem, ele tem um sério problema dentro de casa. Ele tem que ficar muito esperto com relação a isso. Perfeito, muito interessante, Rogério, essa sua colocação. Vou passar agora também, gostaria de ouvir novamente, né, o Leocádio. E, Leocádio, aqui a plateia, né, já trazendo aqui também alguns comentários, mas tem já um pedido aqui que você, em alguma das suas respostas, faça uma associação com o Pix. Eu não sei até onde, é óbvio que a gente está Leocádio é o pai do Pix aí, ó. Tá à vontade com o Pix, fique tranquilo. Então, não, e assim, o comentário foi, mas ele não vai falar sobre o Pix? O Pix? Como assim, né? É o Renato Rosalino aqui, da Clínica Vilas Boas, que já está cobrando aqui, mas ele não vai falar sobre o Pix. Então, Leocádio, consegue aí fazer esse mix? Para mim, me ajuda aí com a plateia virtual, e, ao mesmo tempo, você comenta, a gente está no tópico visibilidade, né? E diante desse momento onde a gente sabe dessa revolução, dessa mudança que já está até na mídia, todo mundo fazendo anúncio, e todo mundo falando disso, e a questão da visibilidade aí como sendo um ponto crucial nesses ambientes onde a gente tem aí, né, tudo em nuvem, tudo conectado, mas não pode perder a questão da visibilidade do ponto de vista de segurança. Bom, obrigado. Então, como eu falei, né, o Pix está aí em moda, todo mundo falando um pouquinho dessa nova forma de pagamento. Eu acho que é importante a gente ter maturidade, que a gente está mudando o processo do nosso dia a dia de comercializar produtos e pagamentos. Acho que essa é a grande diferença, onde tudo vai passar a ser através de um código QR Code, né, e dando justamente aquela comodidade entre segurança e pagamento. Né? Ou seja, o estabelecimento, com o meu dispositivo, eu vou fazer uma leitura daquele código e o meu creditado, que é a loja ou o que for, em 15 segundos aquilo vai acontecer como um todo no meu projeto. Né? Ou seja, transferir o dinheiro e está pago. Rapidamente conferido assim. O grande lance, a gente falando aqui, né, de risco, de nuvem, de visibilidade, o Pix, e pegando já também, fazer uma atrelagem com a inovação, o Pix não é uma inovação enquanto QR Code, porque o produto já está aí no mercado. A sua forma de pagamento, sim, o repensar da estrutura de pagamentos é totalmente inovador pelo seu tempo, pela sua característica de 24/7, 365 dias por ano. Então, na noite de Natal, se alguém te cobrar uma dívida lá, você pode pegar o celular e pagar na hora da ceia, isso não vai ser problema, vai estar no ar para fazer, e creditando instantaneamente, né? Essa é a primeira grande mudança. E o que a gente fala que a nuvem pode ser a questão visual dessa estrutura? Porque, infelizmente, o mercado digital, desse comércio digital, ele requisita, infelizmente, uma estrutura de um sistema de pagamento, de uma ordem, de uma contabilidade mais ágil, e não há como você ofertar isso com uma lojinha do seu bairro, um sacolão, se não for algo conectável. Falo conectável, assim,
Então, alguém coloca uma estrutura em nuvem que fala assim, simplesmente manda pagar aqui, ó, que quando pagar, eu vou já te mandar um push, eu vou te mandar uma coisa. Então, aquele front-end do supermercado, esses processos que hoje talvez é standalone, né? Tá rodando só na padaria ali na hora do pagamento, esses processos precisam ser conectados a um modelo maior, que é a nuvem, para que eles consigam fazer uso desse processo. E muito bacana falar sobre isso, porque o Pix ele veio justamente para ajudar as sociedades ou serviços mais baratos, né? Eu estou falando hoje aí, talvez as pessoas entendam muito pouco o que é isso. Hoje nós temos as contas digitais, né? Essas carteiras eletrônicas que a gente chama. Vou dar um nome aqui, que não é banco, mas eu tenho nada da Mercado Pago. O cara vai lá e abre uma conta digital. Aquela conta, hoje até novembro, ela vai ser uma conta limitada. Eu não consigo fazer transferências por ela para um outro banco diretamente, fazer um pagamento de conta. Hoje, as que ofertam isso tem um custo elevado, porque eles fazem acordo com o banco para fazer o pagamento. Nós estamos falando do seguinte, não, democratiza. Né? Enquanto o meu banco vai trabalhar com a linha X de produtos, né, de empréstimo, não sei o quê, a conta digital lá, que é baratinha, totalmente digital, ela vai atingir o pipoqueiro que não tem condições de pagando a taxa de manutenção todo mês, e mesmo assim eu vou poder pagar ele a pipoca pelo Pix, e ele receber e conferir em segundos. Como é que um pipoqueiro vai conseguir usar esses sistemas? Ele precisa usar um representante, né, do sistema financeiro, no caso, alguma dessas casas que vão ofertar esse tipo de serviço, já tem muitos ofertando, né, abra sua conta digital aqui rápido, né, e a partir dali ele vai poder fazer uso. Mas para essa empresa, vou falar bem claro, talvez aqui a Carol, o que mexe no financeiro, um data center, gente, é caro demais. É caro, é muito caro. Eu falo a questão de energia, o servidor, a manutenção, o PET, o profissional, o ar-condicionado. Quando você, basicamente, você coloca isso como serviço, essa coisa tende a se tornar mais barata. E aí, Graça, eu tenho que fazer só uma analogia final aqui, pegando também a fala do Thiago. Pedir, porque senão a gente não vai conseguir voltar isso. para o nosso Só para pegar a fala do Thiago, quando você tem essa democratização, por que a gente não vai ter, às vezes, automatização de processo em 100%? E acho que se você repetir a pesquisa por mais 3, 4, 5, 6 anos, porque o nosso senso de perda, de risco, é muito alto. Vou dar um exemplo aqui que eu li numa matériazinha de avião. Nós estamos com tudo para ser a era mais fantástica que já existiu, mais do que a era da Revolução Industrial. Mas tem de tudo a acabar sendo esquecida. O cara deu uma teoria lá, física, da física, de ter uma bomba que sai desmagnetizando tudo. E aí eu pergunto, aonde está a sua foto hoje? É esse risco que o meu patrão não quer ter, de ter o seu dado em nuvem e um simples desculpa não vai resolver o negócio dele. Então ele hoje traz muito para o colo dele, o seu core business, né? Mesmo sendo essas empresas aí com contas digitais, essas empresas vão trazer a coisa para o seu colo, né? O que ele quer core mesmo, porque ele fala assim, cara, eu tenho 2 medos. Perder. E o segundo, nós ainda não estamos muito condizentes com as a service. Essa service paga. A minha empresa hoje está faturando, mês que vem ela pode não faturar, e como é que eu vou fazer isso? Quando eu estou com on-premise, eu vou me sucateando, mas eu mantenho vivo. Então, esses são os dois lados aí, né, que as coisas vão acontecer. As empresas vão se conectar no Pix, por causa da nuvem, e essa visibilidade, e a tendência a não ter tudo em nuvem, eu acho que é uma coisa natural humana, até que a gente fale de novo sobre o risco, tá? Perfeito. Só fazendo um complemento, Graça, minutinho, o que o Leocádio falou é muito interessante, porque tudo é uma questão de ROI, né? É o que a gente comentou no início, é a questão de ver ali qual é o melhor caminho, mas a grande vantagem que a nuvem nos traz é acelerar a inovação. Então, se nós formos pensar o que algumas empresas precisariam de estrutura para suportar o Pix, provavelmente o Pix seria coisa para 2, 3 anos, né? Mas usando a nuvem, você pode trazer isso com um investimento inicial muito confortável, né? Então, isso é uma das coisas muito legais que a nuvem nos traz, que é acelerar essa inovação, né? Tornar isso mais confortável para que a gente possa trazer o quanto antes para o nosso ambiente. Inclusive, tem um comentário aqui, eu não quero perder, do Leonardo Souza, só para complementar aqui, estou trazendo, já interagindo aqui, plateia, com vocês. Existe, sim, inovação sem nuvem, mas sem nuvem você não escala a inovação. É a opinião
do Leonardo aqui, que eu acho que complementa bem o que Ótimo. a gente está falando. Muito bom comentário aí, Leonardo, você que está na nossa plateia nos acompanhando. Belo comentário. Fernando, visibilidade. Estamos nesse tópico. E saúde, né, com certeza, um setor que talvez, me arrisco a dizer, né, um dos mais impactados aí por tudo, né? Primeiro, do ponto de vista nosso humano, na própria saúde, depois, o nível de exigência que todo esse cenário cobrou e, enfim, demandou, melhor dizendo, de vocês, e também, assim como educação, um modelo que entrou, né, na vida de todo mundo, a teleconsulta, os recursos todos, né, foi uma avalanche, realmente. E eu acredito que, para a segurança, tudo isso, um impacto muito grande, né? E, de novo, como eu falei para o Rogério, sem perder de vista, né? Vocês não podem perder nada de vista. E você que tem essa visão TI também, eu queria que você fizesse um comentário à luz dessa demanda de vocês, que com certeza foi uma demanda muito grande, repentina, por mais que vocês já tivessem aplicações desse nível. Então, Graça, o nosso desafio foi não, né? Ele continua sendo e será por algum tempo ainda, todo esse desdobramento dessa pandemia que ainda não tem fim e que ainda vai perdurar por algum tempo. Mas eu acho que uma das coisas que nós temos que trazer para a visão de segurança da informação é que eu acho que a segurança da informação, ela precisa ter, é óbvio, a sua solidez técnica, ela precisa ter toda uma visão técnica do que fazer para garantir a segurança de todos os ambientes, mas ela precisa também desenvolver uma visão estratégica para a segurança da informação. Porque nós acabamos de discutir aqui de ROI e a empresa, ela se pauta em resultados. Então, se a gente cria um hiato entre uma estrutura técnica ou entre uma área de segurança da informação e a estratégia da empresa, fatalmente nós teremos aí um descasamento de visões. A segurança pode estar atuando num determinado sentido e o negócio da empresa está levando para outro. E eu duvido que algum de nós aqui vai dizer que tem profissionais de segurança à vontade para colocar em cada squad que surge hoje dentro das organizações para cuidar de cada aplicação. Então, assim, e aí eu não vou repetir o que o Rogério já nos trouxe, mas assim, o que foi a nossa visão? Primeiro, nós precisamos colar mais no negócio e entender qual que é o caminho do negócio e quais são os desdobramentos que o negócio precisa, para daí eu conseguir criar uma estrutura que garanta a questão técnica, a questão ferramental, as questões operacionais de dia a dia, os processos. E o que a gente fez para tentar aumentar mais a nossa visibilidade? Nós nos aproximamos muito da área de governança de processo. Então, se algo não entra ou não deveria entrar na empresa sem que haja um processo de governança, de análise de arquitetura, de GMUD e de todos esses processos, eu vou colar nos responsáveis por esses processos. Ele vai ser um cara que vai ser um gatilho para me dizer em que tempo as coisas estão acontecendo, e aí eu coloco o recurso que não é infinito, é um recurso finito, para que ele atue prontamente no momento adequado. Nem antes de ainda ser algo num modelo de concepção, porque isso leva um tempo e talvez aquilo não evolua e eu tenha ali despendido um tempo que poderia ser usado de uma outra forma melhor, e também não depois de algo ter chegado à produção e aí tem um problema e aí é que eu vou atuar. Então nós tentamos juntar a nossa equipe técnica, as equipes voltadas aos processos, e é como o Rogério disse, né, a esteira DevOps hoje, para o pipeline de desenvolvimento, ela tem vários gatilhos, e nós fomos acoplando as nossas estruturas nesses vários gatilhos. Então a gente também tem uma quantidade de produtos que são usados pela nossa esteira DevOps, e que a gente consegue acompanhar por lá. O mundo tradicional, ele não segue esteira DevOps. Então eu tenho que ter um profissional que frequentemente vai lá no projeto, analisa o que está sendo feito, e também, né, nós contamos com um conjunto de ferramental que faz aí as conformidades, faz toda a análise do nosso ambiente, nos alerta de falhas e de problemas, e os processos são revistos constantemente para que a gente possa continuar aí tendo a diretriz operacional para o time que cuida aí do N1 e do N2 ficarem bem atentos e alinhados com a evolução da nossa estrutura de desenvolvimento, garantindo a segurança de tudo isso em produção.
Ô, Graça, você está no mute. Eu estou tentando aqui, porque está um pouquinho de barulho aqui. Vamos para o último comentário desse bloco com o Arnon. Arnon, a gente já avançou aqui em alguns aspectos relacionados à visibilidade, né? Mas tem um ponto aqui, eu vou até trazer também alguns comentários da plateia, mas que seria justamente quando você tem um desafio, Arnon, de manter uma estrutura, né, um legado, e, ao mesmo tempo, em paralelo, uma estrutura bastante inovadora. Se, nesse caso, você precisa usar técnicas de visibilidade diferentes para esses dois aspectos, isso torna muito complexo o processo dentro da área de segurança. Sem dúvida, tá? E eu entendo que fica bastante complexo, e uma coisa, acho que uma coisa que contribui para a complexidade é porque quando você principalmente está começando, você tem uma questão de modelo mental das equipes para entender essa diferença, né? Então gera muito conflito, né? E muitas vezes a gente acaba ficando um pouco assim refém, né? Da visão antiga, às vezes puxando essa velocidade que o novo traz. Então, assim, essa revisão, esse novo modelo, né, que o Leocádio colocou, o Fernando e o Rogério também colocaram, em relação a como tratar, né, a segurança dentro desse novo contexto, acho que ela é muito importante nisso aí, e, assim, a parte dos gestores, né, de dar uma chacoalhada, né, na equipe, tá? No sentido de pegar eles e falar, gente, olha, existem conceitos novos, né? Eu também concordo com o Fernando que a nuvem e o on-premise estão mais simples, estão mais integrados, assim, eles são cada vez mais a mesma coisa, mas são mundos que têm as suas diferenças que têm que ser levadas em consideração, né? Então, exatamente, assim, Arnon, desculpe te interromper, mas para complementar, as perguntas que estão vindo em relação a essa afirmação, que eu acho que foi muito legal, do Fernando, das fronteiras estarem cada vez mais próximas, mas o que a plateia está questionando é se, do ponto de vista de segurança, também estão tão próximas, que é como se fossem ainda, né, tratamentos e relações diferentes do ponto de vista de segurança, né? Essa que é o questionamento aqui da plateia. Assim, e no meu ponto de vista, a gente tem que colocar alguns conceitos de nuvem no on-premise também, para tentar diminuir um pouco isso, né, até para trazer um pouco mais de flexibilidade e de automações e tal no mundo on-premise também, tá? Isso é a minha visão. Mas, assim, eu também tenho um legado gigante e que, né, assim, isso aí não é simples, né, mas dentro do conceito ágil, né, vamos fazer um pouquinho a cada dia, né, a gente chega lá. Vai conseguindo, né? E uma coisa que me preocupa muito nessa questão da visibilidade na nuvem, tá, que eu acho que talvez é um grande diferencial, assim, falando do mundo on-premise, é que, vamos falar assim, tem o que você vê que está acontecendo, mas tem o que você não está vendo, né, que é o famoso Shadow IT. Então, assim, isso é um grande desafio, né? Não só do Shadow IT, tá? Muitas vezes você vai apertar um botãozinho lá, né? E um negócio que estava interno aparece externo, né? Então, assim, é uma questão assim que no nosso mundo on-premise isso está muito mais controlado. A gente já a gente já passou por isso, na verdade, né? Assim, acho que quando a microinformática surgiu há 20 anos atrás, né? A gente foi aprendendo, hoje nós estamos com isso dominado, e a nuvem a gente está dominando, né, alguns estão dominando mais do que outros. Então, eu entendo assim, que esse nosso modelo de nuvem, né, que a gente está criando, né, aí estou falando aqui, ele tem que pensar que está integrado, mas que tem as suas particularidades, né, e que é muito mais fácil hoje, na nuvem, você sem querer expor seus dados.
Sim. Tá? Eu acho né? muito importante essa sua colocação, Arnon. Sim, quem me Eu chamou? queria só fazer um comentário sobre essa dúvida, né? E eu gosto, Fernando, assim... porque a sua declaração gerou polêmica aqui. A plateia Mas eu gosto de gerar polêmica, ô Graça, porque eu acho que as plateia polêmicas online debatem... está reagindo aqui. Eu acho maravilhoso gerar polêmica, porque eu acho que as polêmicas, elas geram discussões e elas geram aprendizado. Eu acho que a gente cresce muito nesses momentos, assim. E ainda tendo mais aqui um professor para nos amparar, fica mais fácil procurar briga. Mas eu acho o seguinte, eu acho que essa analogia, num primeiro momento, ela é uma analogia que ela causa essa provocação, ela causa essa estranheza, e eu costumo usar com a minha equipe alguns exemplos que eu acho que ele tangibiliza bem o pensamento. Primeiro, a gente não fecha uma empresa no dia que a gente escolhe para cloud e abre uma nova empresa falando que essa empresa é full cloud e que todas as aplicações são cloud native e que a gente vai começar tudo de novo. Uma vez que você não faz isso, você tem que conectar esses dois mundos. Quando a gente olha para data center, como a gente conhecia data center lá na década de 90 e tal, não sei o quê, a gente tinha um conjunto de servidores físicos, você entrava numa sala e era uma sala imensa, cheia de servidores físicos. Dos anos 2000 e qualquer coisa para cá, isso já começou a ficar cada vez menor. Hoje a gente tem plataformas ultra, mega max, poderosas de processamento e de armazenamento que cabem em metade de um rack, em que você roda um conjunto de coisas absurdas lá dentro. Quando eu falo que os dois mundos estão cada vez mais conectados, é lógico que você tem visões diferentes, porque você tem ambientes que têm naturezas diferentes. No momento em que eu deixo a cloud, por exemplo, aplicar todos os patches de segurança, e eu abstraio isso, e que eu não tenho que mais me preocupar com isso, é uma facilidade imensa. Enquanto no on-premise, você vai sempre ter que fazer isso. Agora, a minha analogia foi do tipo seguinte: a informação, o dado, a comunicação, o funcionamento das aplicações. Você muitas vezes começa a interagir com uma empresa numa aplicação que ela está lá em cloud e você termina na geração de um contrato que está numa solução do on-premise que foi construída dentro de casa, respeitando todas as regras de negócio. E se eu não consigo estabelecer esse fluxo para o meu cliente e entregar para ele a melhor experiência para ele de contratar ou de consumir qualquer produto ou serviço que eu ofereço, eu perdi um grande diferencial de mercado. Então é óbvio que tecnicamente, aqui eu não estou falando das questões técnicas, as questões técnicas você vai atuar de uma forma em um ambiente e de forma diferente num outro. Eu estou falando de uma estratégia e que para mim esses mundos eles estão cada vez mais conectados, porque se você desligar qualquer um dos dois hoje, a sua empresa ela vai sofrer muito. Então, assim, é óbvio, a atuação técnica em um, ela é diferente do que do outro. Agora, sendo muito, abstraindo ainda mais, né? No momento em que eu coloco lá uma VPC, um contexto numa VPC como público, por exemplo, e ele tem dado sensível e ele não deveria ter sido exposto de forma pública, e eu vou num firewall e crio uma regra NN, e o conceito é o mesmo. A vulnerabilidade, a exposição e o dano para o negócio, ele é o mesmo. Então é por isso que eu gosto de fazer essa provocação, porque às vezes causa essa estranheza. Primeiro, quem está em cloud, não olha para o mundo e fala assim, eu não tenho nada a ver com o mundo on-premise. E quem está no mundo on-premise fala assim, cara, eu também não tenho nada a ver com esse mundo de cloud. E tem sim, porque as nossas ações, apesar das peculiaridades que cada um dos ambientes exige, o contexto ele é um só, é um contexto corporativo, é um contexto baseado numa estratégia corporativa. Sim, está defendido muito bem aqui o posicionamento. Tiago, eu vou trazer você para fazer um comentário, mas também aproveitar e mostrar um dado aqui de visibilidade que eu acho super importante, e queria que você comentasse também sobre esse aspecto do Shadow IT, e também surgiu aqui algumas perguntas em relação a isso. Leia, já temos o resultado da pesquisa sobre o quanto a turma que está com a gente aí de segurança nos acompanhando tem de visibilidade na nuvem, né? Sim, a gente deu 3 opções, né? 30%, 50% e 70%. 30% ganhou. E a maioria só tem em média 30% de visibilidade. Olha como o pessoal da plateia está sendo... Aí os 50 e 70 está ali equilibrado, 30-30. Então, mas a maioria... Mas a maioria... Aqui o dado, Tiago, que a Leia está trazendo para a gente da enquete.
vocês da nossa plateia estão mandando um recado aqui, dizendo o seguinte, olha, nós aqui, a maioria de nós só tem 30% de visibilidade na nuvem, e esse público é um público de segurança, que está nos acompanhando aqui. E aí, Thiago, surpresa agora? Também não? Não, nem um pouco. Um dos maiores desafios que nós temos é a visibilidade. O Rogério, o Fernando comentaram sobre a culpa é do Shadow IT. Essa questão da Shadow IT, né? Hoje é muito fácil, né, Graça? Uma pessoa com um cartão de crédito ou com crédito que ela ganha, ela vai lá, sobe um ambiente nuvem, quer dizer, coloca aquilo ali operando em nome da empresa, usando dados da empresa, e você tem um grande desafio. O Arnon falou sobre isso, né? O desafio não é ver o que você já conhece, né? É ver o que você não conhece. E além da visibilidade, ou seja, além de você pelo menos conhecer o que a sua empresa está operando em nuvem, você ter uma visão sobre isso, você ainda tem outros pontos de desafio. Então, imagina, por exemplo, uma empresa de meios de pagamento, ela vai estender uma parte da operação dela para a nuvem, mas dentro de casa, ela tem todo um compliance de PCI DSS, ela precisa garantir que quando ela vai para a nuvem, esse PCI DSS ele também vai existir lá, então você tem que ter uma visibilidade, né, de como que esse meu ambiente em nuvem está do ponto de vista de adesão de PCI DSS. E aí, se a gente for falar de compliance, nós temos compliance para tudo, né? Nós temos a regulamentação do Bacen, né? Quando a gente fala de bancos, principalmente o Leocádio, a Carol, então a gente fala aí de 4658, quando a gente fala de saúde, nós temos RIM e RIPA, ou nós temos simplesmente melhores práticas, né? Como o NIST, por exemplo. Então, além de nós vermos o que está operando em nuvem, nós ainda podemos ter esse desafio, né? Não é só ter a visibilidade, eu preciso entender como que aquele meu pedaço, aquela minha aplicação que eu tenho em nuvem, está rodando perante uma compliance que possa ser exigido, por exemplo, para o meu ambiente, para a minha demanda, né? E para fechar, Graça, só fazendo, né, até um elogio, pelo que eu vejo, a participação está bem legal de quem está nos assistindo, comentaram sobre como trazer segurança para mais perto desse mundo ágil, né? O movimento já começou, né? A gente está tentando já trazer cada vez mais SEC para o DevOps, então a gente está buscando aí cada vez mais transformar a cultura DevOps em DevSecOps, e como o Rogério comentou, né, que a gente consiga cada vez mais identificar as potenciais correções no mundo da esteira, né? Então, como a gente brinca, identificar cada vez mais próximo da esquerda do que da direita, considerando que a direita é a nossa produção. Então, o movimento já começou e nós estamos aí para incluir cada vez mais segurança dentro desse mundo de agilidade do negócio. Perfeito. Tem um outro tópico, Tiago, muito importante, que a gente já está com a enquete aí no ar, que a gente vai comentar pulando, né, de visibilidade para configuração. Mas a gente já falou sobre isso aqui, né, vários exemplos aqui e já surgiram. Eu queria que a Caroline, o Rafael e o Luciano comentassem a questão desse tópico de configuração, mas em função até do nosso time, a gente já começasse, vou pedir a esses três, para ir já colocando também alguns ingredientes de melhores práticas e de dicas, que é sempre a expectativa da nossa plateia. E a questão da configuração, ela envolve aí uma série de aspectos. Então, vocês que estão nos acompanhando, respondam aí, né? Como vocês conseguem apoiar o desenvolvimento e se os erros de configuração ainda acontecem. Essa resposta, ela é mais direta, sim, não, e eu vou começar com a Caroline comentando isso. Caroline, configurações em nuvem, né, ainda é um tópico importante, perguntas aqui da plateia também sobre isso, mas também aí algumas dicas esperadas, né, de melhores práticas em relação a isso. Como é que você vê esse aspecto da configuração e se você tem alguma experiência interessante que pode compartilhar com a gente? Bom, o ponto sobre a configuração ele é realmente interessante, porque se você me perguntasse, por exemplo, há 2 anos atrás, se eu acho que a cloud é mais segura que o ambiente on-premises, eu ia dizer absolutamente. Porque a gente tem a sensação realmente que a cloud nos traz um controle, uma quantidade de coisas já nativas que vai me trazer a visibilidade, que segurança, os profissionais de segurança. A realidade é que não é bem assim. Por quê? Porque eu preciso trazer esses contextos e realmente aplicar correta, uma forma no qual não é realmente ligado ao framework, né, é ligado realmente ao que o meu negócio precisa,
é uma mudança de paradigma, né, Cláudia? Eu não tenho mais que fazer segurança por segurança, não tenho que fazer segurança porque o nicho me diz que é, e sim a segurança, porque o nicho diz que é uma boa prática, porque dentro do meu contexto cloud, ele se aplica. Então, esse é o primeiro ponto, assim, a gente tem realmente visibilidade, mas as configurações, o recurso que a cloud nos traz, ela precisa ser bem aplicada. Para mim, um dos principais desafios dentro do processo é realmente a gente ter, de fato, uma responsabilidade compartilhada com as áreas, ou seja, eu tenho uma conscientização de fato de que cada parte dela realmente precisa ser configurada de uma forma adequada. Se eu não tenho esse engajamento realmente, é complicado para que a segurança assuma todo esse risco, né, todo esse contexto de dizer, não, a configuração sou eu que falo o que deve ser, o que não deve ser. Então, esse para mim é um ponto realmente de mudança. A gente diz que, por exemplo, a gente vê, por exemplo, alguns profissionais dizendo que DevSecOps é simplesmente adicionar alguns scannings no pipeline, ou eu adicionar os contextos para eu pegar vulnerabilidades e tal. Mas, na realidade, o DevSecOps dá completamente o paradigma de segurança como função dentro da organização. Ou seja, eu vou lá no começo da concepção do meu projeto, lá na minha squad, e eu vou realmente trazer esse contexto para a concepção do produto, né? É lógico que eu vou ter um ferramental para acontecer isso, mas para mim é realmente uma mudança. Então, sim, as mudanças ocorrem, e a melhor dica que eu posso dar é, comece a pensar sobre a segurança compartilhada, como as áreas realmente elas vão estar engajadas em manter esse ambiente seguro, né? O que a segurança em si vai, de fato, solicitar que seja feito, ou seja, qual a arquitetura, a engenharia proposta, como nós vamos construir as coisas. É lógico que a gente precisa também fechar os buracos quando eles acontecem, mas é muito importante que a gente tenha em mente em como construir de fato correto, né, porque construir correto significa que você pode escalar isso na frente, você vai ter um ciclo de vida do seu ambiente muito melhor, né, uma visibilidade muito melhor, um processo de resposta a incidentes muito melhor, e é isso, acho que todo mundo quer. Então, essa é a minha prática, e realmente acontecem os erros, e a minha sugestão é, engaje. Muito bom. É cultura, né? O ferramental é apoio, né? Cultura. Muito bom, excelente. Raj, já tem uma dica aí, muito importante nesse capítulo da configuração, mas que com certeza se aplica a tudo, que é o engajamento, né? Uma palavra tão utilizada hoje, mas que faz bastante sentido nesse contexto. Para você, esse tópico, e que dica, né? Que melhor prática aí você compartilharia? Eu concordo integralmente, né? Ferramenta sem gente não funciona, e gente sem ferramenta também fica muito difícil, então quase todo tópico em segurança a gente busca o equilíbrio, né? E isso faz todo sentido. Então, concordo aí com o comentário da Carolina demais. Caroline, ou Carol, né? Bom, eu vejo que para o ambiente de cloud especificamente, existem os próprios provedores de cloud já fornecem ali dentro do contexto delas algumas formas de fazer uma avaliação do seu ambiente, tirar algumas informações daquilo ali, né? Para quem é dos tempos mais remotos, aí era o antigo hardening que a gente fazia, né? Então ia colocar lá um appliance lá no rack, você vai olhar como é que está a configuração de erro, de usuário, senha. Então, de certa forma, é algo que acaba sendo aplicável também dentro desse mundo de cloud, né? E dentro do DevSecOps tem as questões em cloud, tem o ganho que eu vejo para a segurança, é infra como código, por exemplo, então você não precisa fazer subir os ativos na mão com a pessoa clicando, né? O pessoal de segurança pode sentar com o time de DevOps, escrever ali algumas práticas para fazer um enforcement antes de subir um determinado ativo, se tem uma rede que é suspeita, se aquele disco tem criptografia quando ele é provisionado. Então, tem estratégias nesse sentido. E eu gozado que esse é um item, eu sou um dos líderes do OASP aqui em Belo Horizonte, né? Esse item de configurações incorretas é o top 6 do OASP, e ele tende a crescer justamente pela dinâmica e pela rapidez da nuvem. Eventualmente, a gente tem problemas dessa natureza, isso aí é fato. Muito vazamento acontece por uma bobagemzinha de configuração, né? E uma pergunta que está vindo para complementar, que eu vou passar para você só para complementar rapidinho, é se a tendência de cada vez mais utilizar vários players também de segurança,
de nuvem, né, de você ter aí uma diversidade, um ambiente multi-cloud, enfim, se isso também não torna ainda mais complexo o processo de configuração. Depois o próprio Tiago também pode comentar isso, mas tem perguntas nesse sentido. Que é uma tendência hoje, né, Rafael? Porque a gente faz o conceito de não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Então faz sentido. Mas aí, como eventualmente você vai falar línguas distintas, geralmente, no caso de infra como código, por exemplo, acaba facilitando um pouco essa questão, porque independe do seu alvo, de onde você vai subir o ativo, você consegue colocar um enforcement de política único, né? Mas, sem dúvida, é um desafio e para a continuidade de negócio também tem muita gente buscando aí o multi-cloud, né? Perfeito. Luciano, gostaria que você agora também comentasse esse tópico, por favor. Olha só, Graça, a gente falava mais cedo da pandemia e do todo o impacto que isso trouxe para nós aqui. Isso. Tem um provérbio que todo profissional de tecnologia conhece, especialmente na segurança, que é aquele que o diabo mora nos detalhes. E quando se fala de configuração, não posso esquecer disso. Na verdade, eu procuro, até quando falo isso, também estou em sala de aula, como Leocádio, né? Quando falo isso, olha, o bem também está nos detalhes, né? É aquele detalhe ali que pode salvar a operação. E em todo esse tempo, eu disse que a gente desde 2008 tem alguma operação em nuvem, a gente aprendeu bastante justamente com isso. Felizmente não tivemos nenhum incidente sério o bastante em função de configurações, mas sempre tem um quase. Todo mundo conhece um quase, né? Todo mundo conhece um tris. Todo mundo já bateu o olho em alguma coisa e falou, meu Deus, né? Uau! Ainda bem que deu tempo de enxergar. E eu acredito que agora talvez possa ser o momento dos times que tiveram que trabalhar muito para fazer muitas entregas rápidas em função da pandemia, por melhor que seja o seu planejamento, alguma coisa pode ter passado batido. E a gente sabe que, infelizmente, em algum lugar, alguma coisa passou batida em função da velocidade com que muitos times tiveram que entregar. Agora, talvez é o momento de dar uma olhada, voltar ali naquilo que foi feito e reconferir para não ter dor de cabeça. Sabemos que em tempo pré-sanção LGPD, tem muita turma aí já coletando dados para poder cobrar essa conta depois de agosto de 2021. Né? Então, eu acho que é outra chavinha que a gente precisa ligar, né, para evitar surpresas negativas aí e contar histórias ruins aí a partir do ano que vem. Eu penso dessa forma. Inclusive, uma pergunta, eu queria que o Tiago até também comentasse esse aspecto, se as nuvens disponibilizadas no mercado nacional já estão preparadas para a LGPD. Complicado. Tiago, vai ser com você agora, mas eu quero trazer o resultado da nossa última enquete. Claro. Leia, surpresa aí, né? Tem uma surpresa. A terceira enquete, a gente perguntou, né? Erros de configuração ainda acontecem? E 100% dos respondentes falaram sim. Acontece. Todo mundo balança a cabeça. Sim. Erros de configuração aqui tem consenso geral, Tiago. E aí eu acho que também essa pergunta aqui da plateia, além da questão, né, do cenário multi-cloud se tornar muito complexo do ponto de vista de configuração, é uma pergunta. Outra, se as nuvens disponibilizadas no mercado nacional estão preparadas para a LGPD. E a outra, se um dos desafios da configuração também não é a falta de recursos humanos, de pessoal que conheça desse assunto dentro das equipes de segurança. Eu estou juntando aqui, porque são muitas perguntas. Se eu não fizer um combo, eu não dou conta aqui. Não, vamos lá. Sobre erro de configuração, nenhuma surpresa, né? Eu estava lendo um estudo recente do IDC, acabou de surgir, foi um estudo feito com 300 empresas, onde o que foi perguntado é um estudo especificamente sobre desafios de segurança em nuvem, né? E a pergunta era uma pergunta bem direta: qual é o maior desafio para a segurança em nuvem? E 80% dos entrevistados responderam que o maior desafio é erro de configuração, né? O que o mercado chama de misconfiguration. A Caroline, né? A Carol falou muito bem sobre cultura, sobre responsabilidade compartilhada. Responsabilidade compartilhada, ela é uma das premissas
do modelo em nuvem. Então, os cloud providers, eles dividem a responsabilidade dos ativos que estão na nuvem com as empresas, né, com os profissionais que alocaram esses recursos em nuvem. Então, nós precisamos estar muito atentos a esse conceito de responsabilidade compartilhada. Os principais cloud providers, eles possuem melhores práticas de configuração, né, de como que nós podemos tornar esse ambiente em nuvem mais seguro. Então, essas melhores práticas existem. E aí, entrando na segunda pergunta, né, Graça, por que esses erros ainda acontecem? Não é uma falta de conhecimento, muitas vezes é uma falta de braço, é uma falta do processo estar bem alinhado, da cultura, né, de você trazer segurança não de uma forma impeditiva, mas de uma forma que vai agregar valor para o início da esteira. Então, o conhecimento ele existe, muitas vezes o que nós acabamos não tendo é braço para que a gente possa pôr essas melhores configurações em prática, ou mesmo que essas ações estejam dentro da cultura. E quando a gente fala, né, voltando para esse estudo do IDC, essas mesmas 300 pessoas que responderam que a maior preocupação são as business configurations, elas respondem em seguida uma pergunta, e é se elas sofreram algum problema de segurança baseado, né, em erro de configuração, e 71% desse bolo responde que sim, já passaram por algum incidente de segurança, independente do tamanho dele, né, ele já passou sim por algum incidente de segurança. Então, a maior preocupação, sem dúvida, hoje, para os ativos que estão em nuvem, é visibilidade alinhado à configuração. Não é só falar de compliance, né? A Carol falou muito bem, não é só falar de nicho, mas é falar de configuração, propriamente dito, né? De como esses meus recursos, os acessos a esses recursos, se eu tenho um bucket, se eu tenho simplesmente um EC2, como é que isso está bem configurado do ponto de vista de permissionamento, de melhores práticas. E falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que é difícil, né, ter uma conversa de TI sem falar de Lei Geral de Proteção de Dados, a minha visão é que os principais cloud providers, eles estão preparados do ponto de vista de permitirem que as configurações necessárias sejam feitas para o alinhamento com a LGPD. Agora, LGPD, assim como a cultura de segurança, como a cultura ágil, não é ferramental, tá, pessoal? É cultural. Então, mais do que as nuvens estarem preparadas, nós vamos precisar alterar a nossa cultura, anexando, né, colocando ferramentais para que as leis sejam seguidas e que a gente consiga se esquivar aí dessas muitas multas, né, como o Luciano falou, com certeza já tem gente com a lupa aí, para que essas multas sejam aplicadas, para quem está nos assistindo, talvez não saiba. Apesar da LGPD ter entrado em vigor agora em 2020, as multas só serão aplicadas a partir de 2021. Então, a gente tem um tempo aí para se adequar, mas é bem provável que elas sejam aplicadas, né? Então, é importante que a gente esteja preparado para todo esse mundo. Não sei se eu consegui responder todas as 3 perguntas, tá, Graça? Tentei ir linkando aqui. Quando a gente fala de misconfiguration, é um tema especial, e a gente precisa ter muita atenção, né? A gente precisa cada vez mais trazer isso para a cultura da esteira e fazer essa correção o mais rápido possível, se possível, antes de que esse ativo chegue ao ambiente de produção. Sim, com certeza. Um parênteses rapidinho, o Graça. Claro, Rádio. É interessante, né? Porque, como a Carol falou, a segurança tem que ser compartilhada. Muitos casos você vai lá e dropa uma configuração errada, alguma coisa para de funcionar, porque foi desenvolvido em cima daquilo. Então, a comunicação é importante, o entendimento macro também é fundamental, né? Eu acho que essas dicas, principalmente chamar atenção para esses aspectos, é muito importante. Trazendo também um comentário que corrobora o que vocês estão colocando, é do Leonardo Souza, ele diz, exato, o que eu percebo é que muitas pessoas têm o pensamento ainda que ir para a nuvem está com tudo garantido pelo fornecedor de serviço. Eu vejo isso muito acontecer. Sendo que segurança dos dados, controle de acesso, outras configurações e até mesmo a questão da lei de proteção de dados continua sendo, sempre será a responsabilidade de quem usa a nuvem. Não tem como fugir disso, pessoal. Então, acho que o Leonardo traz aqui também um comentário importante, e é muito legal, porque, assim, são muitos agradecimentos também, mas tem um deles que eu achei muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês, deixa eu puxar ele aqui, porque eu achei genial.
Bom dia, pessoal. Está sensacional esse debate. Eu sou carioca e agora estou tomando um cafezinho, mas comendo um pão de queijo mineiro em homenagem a vocês, tá? Muito bom o debate. É o André do Inmetro aqui mandando esse recado para a turma. Eu só fazer um comentário. Acompanhar a nossa live com um cafezinho carioca, mais um pãozinho de queijo. O meu sotaque aqui é o carioquês, mas eu tô aqui em Minas, né? Então, esse café, esse pão de queijo não pode faltar, né? É difícil imaginar um café da manhã aí sem um pãozinho de queijo e um café. Bem, pessoal, agora é o meu pedido, o pedido da Graça Sermu. Estamos no final e a gente precisava deixar uma mensagem aí. Eu sei que já foram várias dicas de melhores práticas de vocês, mas quem ainda puder contribuir e trazer mais alguma coisa que eu acho que pode ficar aí como alerta para a turma, e depois o Tiago também comentar, eu queria ainda, nesses minutos finais, fazer essa rodada. Leia, alguém ainda está aí pedindo a palavra? Tem alguém na fila? O Rogério, ele já até abriu o microfone dele. Opa, que isso! Olha como é bom ter a Leia atenta a esses aspectos. São os detalhes, hein? Olha. Tá vendo? Olha só. Pegando um gancho um pouquinho isso que é visibilidade, hein, Graça? Muito bom, Leia. Pegando um pouco da LGPD, se eles estão preparados, o primeiro ponto é a gente estar preparado. A empresa tem que estar preparada para poder exigir deles. Foi muito bem colocado aí no comentário essa questão do... Você tem que estar preparado para você fazer a melhor configuração. E a LGPD ainda não existe, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que tem todos os pontos legal PCI. Se você for fazer uma adequação PCI, você pega todos os itens, você vai bater com o seu provedor todos os itens, e ele vai falar direitinho até onde vai a responsabilidade dele e onde vai a sua. A LGPD é totalmente diferente com relação a isso. Então, o primeiro ponto é a empresa estar preparada para isso, para poder levar da melhor forma os dados para lá. E fechando aí a questão da dica que você sempre coloca, né, não existe bala de prata, com nada, com a nuvem não é diferente, não existe a ferramenta que vai trazer toda a visibilidade, não existe eu comprar aquele produto e eu vou estar tranquilo, eu colocar naquela provedor de cloud eu vou estar mais tranquilo, mas a gente acredita muito, a gente defende internamente que é um conjunto de fatores, você criar gatilhos em várias áreas da sua empresa, cria gatilho lá com compras, se aproxima de compras, faz um trabalho com eles para qualquer coisa que for comprada, qualquer item que for ali demandado para eles, para você ser acionado naquele momento. Cria gatilhos com a área de negócio. Esteja sempre do lado da área de negócio ali. Saia muito do não e vamos construir juntos. Vamos fazer juntos a segurança da nossa empresa. A gente não acredita em nada diferente disso. As ferramentas, elas vão nos ajudar, os processos vão nos ajudar, as pessoas também, mas precisa de uma cultura forte de segurança, a pessoa tem que entender por que ela tem que estar fazendo aquilo. Muito bom, excelente. Mais uma dica ainda para complementar? O Arnon pediu, depois o Ricardo. Arnon, mais depois o Leocádio. Fica aí para a nossa plateia. Tá, assim, reforçando essa questão da cultura aí, né, porque, assim, a gente está entregando muitas vezes também papel de segurança explicitamente para pessoas que não tinham esse papel anteriormente, né. Assim, eu vou dar um exemplo, talvez até bobo, mas, por exemplo, eu estou no Office 365, tenho um SharePoint, o usuário, dono daquilo ali, pode fazer um esporte, pode habilitar um compartilhamento externo. Pode falar, pode ter DLP, pode ter isso e tal. A gente acaba enchendo, às vezes, de ferramenta para coisas que a gente precisa realmente estar pensando e fazendo a cultura funcionar. Porque, assim, gente, o usuário ele vai achar um jeito de fazer a coisa que ele quer. Né? E aí, se ele não tiver bem aculturado, ele vai traçar os caminhos mais estranhos e não seguros, muitas vezes, né, sem o devido conhecimento. E a nuvem, assim, catapultou isso, né? Então, assim, eu só queria realmente reforçar essa questão, que, assim, a gente pode colocar o que quiser. Se a cultura não estiver legal, o resto vai vir a reboque, né? Então, acho que é só esse ponto, tá bom? Tá ótimo. Mais uma questão aí importante para ficar.
Mais um comentário? Deixa eu falar. Aqui o horário. Isso, vamos lá, vou fechar o horário rapidinho. Olha só, então acho que como todo mundo já falou, e acho que o mais simples de tudo, a classificação é: nuvem é uma extensão da minha casa. Como eu trato a minha casa, eu tenho que tratar a minha nuvem. Então, esse é o primeiro paradigma que eu tenho que guardar. E segundo, olhar o risco do seu negócio. Né? Igual eu falei em vários momentos, o risco de cada um dos presentes aqui, nos novos colégios, cada um tem um tipo de risco. Então, não existe uma metodologia, não existe uma fórmula. A fórmula que funcionou com o Arnon talvez não funcione comigo, porque o meu negócio é outro. Temos negócios distintos. Terceira dica, buscar os seus parceiros de segmento, quais os avanços que eles tiveram e as oportunidades e acertos e erros, né, que houveram nessas migrações. Eu acho que o aprendizado coletivo dentro do mesmo segmento é a melhor estratégia para o seu negócio para avaliação de risco. Então, assim, né, voltando, então, se for pensar em processo, um processo de jeito bem mineiro, cada mineiro dá um passo, depois que o outro dá um passo. Então, deixa alguém aí, você avalia o risco, vai mais uma vez. E esse é o pensar de mineiro mesmo, a gente não fica para trás não, porque o ato de inovar e ser rompante é que, às vezes, pode levar o meu negócio a um grande risco que eu não estava preparado para ele. Eu acho que esse que é a grande chamar aqui, pensar no coletivo dentro do seu segmento. Olha para o risco. Perfeito. Tá bom? Muito bom, muito bom. Ok, Leia, vamos ao comentário final do Thiago, para a gente não estourar muito o nosso horário. Vamos lá, já estouramos um pouquinho, né? Um pouquinho só. Hoje bem, foi só um pouquinho. Estouramos um pouquinho. Agradecer a todo mundo que nos assistiu, participou. Muito legal quando a gente tem a participação, só não quem está na tela, né? Mas de quem está assistindo, muito legal as perguntas. O Léo Souza, né? Fez algumas perguntas, enfim. Agradecer a cada uma das pessoas que estão aqui. É uma oportunidade para a gente aprender junto. E sobre algum conselho, né? Conselho é uma palavra muito forte, mas para mim o principal ponto é que a gente tenha cada vez mais esses espaços abertos para troca de experiência, troca de opiniões. Eu concordo muito com o que o Fernando disse, né? Os conflitos, eles são bem-vindos, né? Não um conflito de uma forma negativa, a gente vive uma situação tão violenta, né? Não é esse o objetivo, é claro, mas diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, de uma forma respeitosa, a gente aprende muito com isso. A palavra foco, a cultura, não existe mudança sem uma mudança de cultura, né? Então, existe uma frase famosa, né, do Peter, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se a cultura ela não for bem difundida, não adianta nenhuma estratégia, nenhuma ação. E como trend, a gente está muito disponível e disposto a apoiar as empresas com visibilidade dos seus ativos em nuvem, com segurança para toda essa jornada cloud, indiferente, né, de em qual momento as empresas estejam nessa jornada, mas mais do que estar disponível para apoiá-las, nós estamos disponíveis para aprender também. Então, qualquer oportunidade que nós tenhamos de ter uma conversa com as várias empresas, aqui nessa mesa eu tive conversas com algumas pessoas, né, Carol, Rogério, é sempre uma experiência, é sempre uma oportunidade de aprender. Então, mais do que disponíveis para apoiar as empresas com visibilidade, com tomada de ação e automatização de business configuration, nós estamos disponíveis e muito ansiosos para aprender com todos. E agradecer, obrigado pelo espaço, achei ótimo o bate-papo, que a gente tenha muitos outros aqui no mercado mineiro e no mercado nacional de uma forma geral, né? O nosso desafio como profissionais de segurança é estarmos próximos ao negócio e fazer com que os negócios eles aconteçam de uma forma segura. Ô, Thiago, você é carioca, mas está em Minas Gerais, tem que falar, o trem foi bom. Pois o trem foi bom. Eu estou em Minas há muitos anos aqui, Leocádio. O trem foi bom. Esse trem, ele não sai, rapaz. Minha esposa me cobra o tempo inteiro, mas o trem e o ai ainda não apareceram no repertório. A cachaça já apareceu, a cerveja já apareceu, o torreio já apareceu, só o trem e o ai que ainda está faltando. Tá bom. Bem, para também trazer aqui, né, na palavra final aqui dos nossos participantes, vou selecionar 2 comentários para feedback de vocês. O do Charles Albert: excelente mesa redonda, com grandes profissionais das nossas áreas de SI e TI. Quero agradecer muito, um abraço para todos os amigos mineiros, muito bom. E o comentário do Vitor Farias: parabéns pela discussão, alto nível,
Ouvir esses líderes de Minas Gerais debatendo sobre a segurança dos ativos críticos em cloud foi excelente. Parabéns à TVD por essa discussão regional. E o pessoal está pedindo aqui para fazer também em outras regiões. Olha que bom, e para repetir aqui com os mineiros. Muito bom, excelente. Vamos atrás aí, a nossa programação semanal. Estamos aqui, toda a nossa equipe, cada vez mais procurando atender. Vocês mandam sugestões para mim, nas redes sociais também, temas. Eu sei que a colaboração de vocês é muito importante e quero agradecer principalmente, né, a esse timaço que esteve aqui conosco. Foi muito bom, eu aprendi muito, como sempre. Quero agradecer também muito a minha equipe e vou fazer aqui rapidamente, nominalmente, aqui o meu agradecimento. Luciano Lopes, obrigada, foi excelente, muito bom, muito obrigada. Obrigado Raj, mesmo, adorei. Rádio, obrigada, foi muito bom. Quero ter a Take novamente aqui. Professor Leocádio, obrigada. Beleza, eu agradeço. Carol, uma vez participando sempre, viu? Vou aguardar você. Que ótimo. Obrigada. O Pedro estava certo, hein? Pedro estava certo. Muito que bom. Rogério, prata da casa, obrigada. Sangue verde. Obrigado a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre muito, muito bom mesmo. Muito bom. Arnon, obrigada. Foi muito bom, excelente. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Fernando, companheiro também, tem estado sempre aqui conosco, brigadíssima, e ótimas provocações, hein, Fernando? Eu quem te agradeço, Graça. Reafirmo que eu acho que é nesse momento o debate de ideia, respeitoso, é que todos conseguem evoluir. Muito bom. Tiago, obrigada, foi ótima a nossa parceria, viu? Primeira vez, nós dois juntos, acho que correu tudo bem, né? Foi muito bom, né? Foi ótimo, fiquei aqui... Uma baita responsabilidade estar no meio dessa galera, né? Não só o Leocádio, mas vários professores aqui. Mas foi uma discussão muito legal, muito bacana. Acho que a gente teve uma conversa muito, muito top e que venham as próximas. Fiquei super feliz aqui. Obrigado a todos pela participação e a você, Graça. Adoro discutir com os mineiros. Vamos fazer uma próxima rodada com absoluta certeza. E depois o presencial, né? Que essa Covid se vá e que eu logo possa estar aí presencialmente com vocês. Pessoal, olha, excelente, obrigada, plateia, obrigada a todos. Valeu, gente, obrigado. Continuem na TVD, fiquem atentos à nossa programação. Valeu. O trem foi bom, tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço, tchau. Um povo que trabalha, um povo que supera, um povo que inova, um povo com muitas caras, muitas paixões, muitos sonhos. Um povo assim merece gente que acredite e invista nele. E é isso que a Trend Micro faz. Presente em mais de 30 países, somos uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo, referência em segurança cloud. Há mais de 22 anos, a Trend Micro investe no país e nos brasileiros, trazendo tecnologia, treinamento, empregos e soluções para o Brasil. Nós fazemos isso porque acreditamos em um Brasil conectado, livre e seguro para a troca de informações, de cultura e de experiências. Um Brasil que cresce diariamente com a transformação digital. E vamos continuar trabalhando e investindo no Brasil. Porque, como todo povo brasileiro, temos muitos sonhos e muitas paixões. A maior delas, seguramente, é o Brasil. Trend Micro, protegendo seu mundo conectado.